Não há escapatória, meus amigos. Os homens nascem para aprender. E quando eu digo isso, eu me refiro ao fato de que também, para o ser humano, vamos colocar assim, obviamente de forma geral, para o ser humano, há muitos empecilhos à aprendizagem. Existe uma bela reflexão de Edmund Burke a respeito dos preconceitos e sua validade do ponto de vista prático, do ponto de vista pragmático, que não se refere, obviamente, nem a racismo e nem a xenofobia e todas essas questões discutidas na sociedade atualmente. Mas o preconceito que ele coloca ali se refere à ideia de determinadas questões que são como que normas consuetudinárias que nos fazem praticar coisas, fazer coisas, avaliar coisas por hábito. Esses, de certo modo, são preconceitos que nos permitem não necessariamente se debruçar sobre certas questões que nos roubariam a energia para se relacionar na sociedade, porque há muitas coisas a se fazer. Obviamente, uma sociedade regrada, uma sociedade ordenada, ela tem suas leis. E essas leis também se referem a direitos e deveres. E, obviamente, quando ele fala de preconceito, ele não está se referindo necessariamente ao crime. No entanto, a literatura ela é uma abertura para lidar justamente com preconceitos à luz da reflexão. Se por um lado, do ponto de vista pragmático, a sociedade ela não só se movimenta, mas ela se estrutura com base em muitos preconceitos, e aqui eu estou deixando bem claro para você que o elemento preconceito tem esse lado, porque todos nós, enfim, demonstramos isso, demonstramos preconceitos. A natureza humana é a natureza do hábito, e se é a natureza do hábito, nós temos o hábito também dos preconceitos, porque essa palavra, infelizmente, ela foi muito enviesada e muitas vezes é tratada de forma anacrônica, né? Quando o Edmund Burke fala do preconceito, o cara já linka isso com a ideia do racismo, né? Como eu mencionei. Mas, de forma alguma, a questão é essa. O que o Burke constata é que todos os seres humanos têm preconceitos. Eu posso ter preconceito com um cachorro que eu vi na rua e vê-lo como um animal estúpido, sem entender o porquê ele está lá e como ele chegou até ali, sabendo, apesar de tudo, que ele tem um histórico, mesmo sendo apenas um cachorro. Agora, se isso se dá no âmbito da relação do homem com o animal, também se dá na relação do homem para com outros homens, do ser humano para com outros seres humanos, e é evidente que você tem muitos preconceitos e você só pode se esquivar dessa realidade mentindo para si mesmo, porque é evidente que você tem preconceito para com outras pessoas. Você certamente subestima outras pessoas, você certamente desconsidera outras pessoas, e isso ocorre em nível de inconsciência, tá? Não é só no nível da consciência, mas de inconsciência. Por exemplo, todos aqueles que lhe parecem diferentes demais geram em você uma natural repulsa, o que não significa que você odeie essas pessoas ou que você queira eliminar essas pessoas, porque aí já é um âmbito criminoso. Mas eu estou falando, de novo, no âmbito do preconceito. Bom, e por que citar esse elemento quando nós vamos falar aqui da proposta do podcast que é de literatura? Na obra do Northrop Frye, A Imaginação Educada, ele vai relatar exatamente um elemento fundamental. Como eu disse no começo desse áudio, o homem nasceu para aprender, mas há muitos empecilhos e há a necessidade dele sempre se educar. Veja bem, quando nós somos pequenos, nós estamos sobre o aio dos nossos pais ou, enfim, daqueles que estamos criando. Mas a partir do momento que você passa de uma certa idade, é sua responsabilidade se educar. E isso, principalmente no mundo odierno, é uma grande necessidade. Só que os empecilhos não param apenas no preconceito, ele para também no excesso de entretenimento, que hoje sabemos é uma forma de liberar muita dopamina, você ficar, por exemplo, em redes sociais, ou jogando videogame, enfim, fazendo coisas que não necessariamente estão te educando, apesar de, por exemplo, no caso do videogame, você tem jogos que, de certo modo, são também educativos de alguma maneira. Mas, no fundo, a melhor forma de educar para as humanidades, dirá o Northrop Frye, é relativo à literatura. E daí ele diz que a literatura está para as humanidades
assim como a matemática está para as exatas. E que, portanto, tudo começa pela literatura. Se você vai estudar filosofia, se você vai estudar sociologia, ou qualquer outra grande matéria necessária para os dias de hoje, há necessidade de você, antes de tudo, ter um arcabouço literário, porque o arcabouço literário é justamente isso, a imaginação para a educação. É você conhecer as grandes obras da humanidade. Quando ele se refere a essas grandes obras, num grande contexto mítico, ou seja, do mito, ele está falando, o mito tem uma relação profícua com a literatura. O mito é, de certa forma, uma metáfora que surge na história humana para explicar algo que tem a ver com, e aí eu até coloco assim, né, explicar algo em flexibilidade, porque o mito não é algo engessado. Ele tem um elemento líquido justamente para se amoldar a realidades distintas, a contextos distintos. O mito, por natureza, ele transpõe a anacronia temporal. Ele transpõe a anacronia, propriamente dito, para não ser redundante aqui, para se amoldar a contextos distintos. Por isso que a linguagem mítica é tão fundamental e se expressa hoje com força na literatura. Porque quando nós falamos de literatura, nós estamos falando de sonhos que estão sendo escritos. E quando eu falo de sonhos, não é só o que você sonha para a sua vida, mas eu estou falando também, de certo modo, do mundo onírico, do mundo da inconsciência, daquele mundo que se manifesta nos sonhos, nos pesadelos, nas noites mal dormidas e nas noites bem dormidas também. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma coisa, assim, não tem outra palavra para dizer, é algo fantástico. O Northrop Frye ele vai falar, portanto, de 3 usos diferentes da linguagem. Na verdade, ele vai delimitando várias formas de se pensar a linguagem, mas vai falar aqui da linguagem da consciência, da linguagem prática e da linguagem literária propriamente dita, que é aquela linguagem necessária para as humanidades. A linguagem da consciência se refere à nossa percepção para com o mundo. A consciência fala daquilo que está fora dela, é o encontro do ser sujeito para com o ser objeto. E você tem a linguagem prática que se refere, evidentemente, às relações sociais, às relações interpessoais, às relações de ordem, referente, evidentemente, ao aspecto sociológico. Mas a linguagem literária é algo mais, porque ela representa, de alguma forma, uma unificação dessas coisas. Por exemplo, a gente pode falar aqui de linguagem científica, porque a linguagem da ciência é tentar, não necessariamente consegue sempre, mas é tentar falar do mundo como ele realmente é, do ponto de vista da física, do ponto de vista da biologia, do ponto de vista da química, e por aí vai. Bom, a literatura não tem necessariamente esse compromisso, porque a literatura não está falando como o mundo é, mas como o mundo poderia ser. A bem da verdade, se a gente observar assim de cara, dos grandes clássicos da humanidade, em termos de literatura, a gente vai perceber que ela fala não só do mundo melhor, como ele deveria ser, ou ele poderia ser, mas também do mundo pior, como ele poderia ser pior do que é. E isso em meio à linguagem mítica, isso em meio àquilo que muitos chamam de mitema, porque é aquele núcleo comum a muitos mitos, o que poderia até fazer alguém pensar que a literatura é apenas um grande repeteco de histórias diferentes, e isso representaria uma monotonia a longo prazo, porque é monótono que as histórias sempre tenham a mesma base, é aquilo que o pessoal geralmente chama de jornada do herói. Eu tenho um certo problema com a jornada do herói, porque no fundo assim, de fato você tem estruturas para se falar dessa jornada do herói. Só que ao mesmo tempo, apesar da literatura ser diferente da ciência, porque, ok, a ciência ela progride, ela deixa de acreditar numa coisa do passado e passa a acreditar em outra por conta das evidências, da força das evidências, das constatações, das provas empíricas à luz de avaliação matemática. Só que a literatura, ela não está muito preocupada na progressão, tirar aqui o Northrop Frye, ela está muito mais preocupada em trazer o novo, sempre reconhecendo que possui inserida em si mesmo a constatação de que ela faz parte de algo já dado,
Ou seja, eu não posso dizer que um poeta que vive nos dias de hoje seja melhor do que Homero, ou Hesíodo, ou, sei lá, Dante Alighieri. Na verdade, não importa quanto tempo passe, Homero sempre será um grande clássico da literatura, assim como todos os outros, que foram de fato reconhecidos, digamos assim, como as grandes obras clássicas da humanidade. Não há necessariamente um progresso nos termos científicos positivistas, mas, ainda assim, a literatura sempre traz algo de novo, porque ela é a reflexão da perda e da reconquista daquilo que a gente poderia pensar como as coisas mais importantes para o humano. A literatura é um esforço humano. É como se diz a revelação do homem para si mesmo. Quem fala muito sobre esse assunto é o Gorgel. Tem um canal de literatura fantástico, né? Ele menciona exatamente isso, né? Falando inclusive do Fry, que a revelação do homem para si mesmo é a expressão máxima da literatura. É como se fosse um apocalipse. Então, à luz disso, você não tem o direito de tornar a literatura limitada ou mesmo censurada. Porque quando se faz isso, quando você delimita um certo caminho para a literatura, por exemplo, só existe literatura no âmbito de um determinado dogma religioso ou de uma determinada ideologia, você, na verdade, o que você está fazendo é tirar o elemento crucial da expressão literária, que é a tolerância, que é reproduzir no homem, né, esse efeito que veja bem, não é uma coisa que está embutida artificialmente na literatura. Temos que produzir tolerância, por isso vou escrever isso, isso, aquilo. Não é algo artificial ou artificioso do ponto de vista até de uma propaganda política. A literatura não pode ser uma propaganda política. Ela não pode ser um panfleto, seja ideológico, seja religioso, seja do que for. É uma expressão da alma, efetivamente isto. Que, claro, pode tocar nesses temas, tanto da religião quanto da política, quanto da ciência. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que estar investida em si mesma, da sua própria constituição, da sua própria espécie de ser. Ou seja, a liberdade da alma se expressar com os níveis de nuances, como Shakespeare mesmo falava, né, colocava, deixava bem expresso nas suas obras. A personalidade humana tem muitas e muitas e muitas camadas que têm que ser respeitadas, que têm que ser reconhecidas. Por exemplo, hoje em dia, no âmbito das polarizações políticas, é muito fácil nós demonizarmos um ser humano, demonizarmos uma pessoa, sem reconhecer que essa pessoa, ela não necessariamente se reduz àquilo, porque ela tem outras camadas que talvez nem tivesse se expressado e não tivessem sido reconhecidas. A mentalidade da polarização política ela é muitíssimo redutora e ela é perigosa. E o remédio para esse tipo de doença social das relações humanas é justamente um arcabouço literário enriquecido. Por isso que eu sempre digo, o homem ele está numa condição, nós podemos dizer aqui, de miséria ontológica. E a melhor forma do homem vencer, ainda que em algum nível, a miséria ontológica, é o enriquecimento literário, porque a maior expressão das humanidades é justamente isso. Por isso, mesmo que o Northrop Frye diz que a literatura é para as humanidades aquilo que a matemática é para as ciências exatas. É uma forma de você vencer, é uma forma de você avançar, de você enriquecer ontologicamente. E quando você se entrega ao analfabetismo funcional, você perde toda essa riqueza, porque você não consegue vislumbrar isso. Você está muito preso na linguagem da vida prática, que é importante, evidentemente. Eu não estou falando para você passar o dia inteiro lendo um livro, né? Até porque, assim, a inspiração literária também parte da vida, ela não parte só da própria literatura, mas ao mesmo tempo que ela parte da vida, ela reconhece na literatura uma expressão da própria vida. Então, portanto, a inspiração da literatura também é a própria literatura. Mas essas coisas, como eu disse, estão conectadas, tanto com ciência, como linguagem, quanto a vida prática, unificadas na mesma literatura, que fala daquilo que podemos chamar de ação simbólica, que conecta a natureza ao humano, que conecta o ser ao dever ser. E essa linguagem está muito próxima da teologia, quando eu falo teologia no sentido da metafísica, porque ela está próxima de Deus. Afinal de contas, teologia é o estudo a respeito de Deus, no sentido da teologia natural. Isso se expressa na busca de significado. E a literatura tem esse poder
né, de falar do significado. O próprio Gurgel, isso também está denotado nas obras do Northrop Frye, a respeito de Macbeth. Você pode pensar, poxa, Macbeth não é um livro de história. Eu não vou aprender história lendo Macbeth. Claro, posso aprender alguma coisa ali sobre essa questão. Esse é um aspecto, certo? Só que o que eu mais aprendo nessa obra de Shakespeare é que eu não vou perder a minha alma por conta de desejar um reino, como foi o caso de Macbeth. Essa expressão máxima que traz não é uma questão apenas de moralismo, de você ensinar moral. É como se diz à luz da quadriga cristã, quando fala de interpretação bíblica. De um lado, você tem um elemento da expressão do mito do ponto de vista metafórico. Do outro lado, você tem uma expressão que se remete a algo além, ou seja, ao místico. Uma coisa é o mito, uma coisa é a metáfora, outra coisa é o místico, outra coisa é os segredos do universo. Quando eu falo místico e esotérico, eu não estou me remetendo ao ocultismo, pelo amor de Deus, né? Eu estou me remetendo aqui ao mistério. Tá? A vida tem mistérios e você não pode se deixar enganar achando que a humanidade conheceu todos os mistérios do universo, porque, primeiro, que isso é uma grande mentira, tá? Porque assim você tem grandes limitações. Segundo, porque é um mistério que dá a cor, o significado, a abrangência para a vida humana. E você se castrar do mistério da vida, do mistério do próprio universo, você perde aquilo que vai te dar significado à sua própria vida enquanto sujeito, enquanto indivíduo. Ou seja, existem dois tipos de significados que nós construímos na vida. Na verdade, que já está dado, não é o que nós construímos, que é o significado último, e o significado que nós, aí sim, construímos, que se refere à nossa própria vida. E para tal, há necessidade de você abranger esse aspecto, digamos assim, do mistério. Então, se eu leio uma obra, por exemplo, como Irmãos Karamazov, evidentemente que eu vou estar tratando com muitos temas polêmicos e com muitas visões a respeito da vida. E no final do livro eu não vou necessariamente chegar a alguma conclusão, apesar de saber que muitos personagens chegam a alguma conclusão naquela determinada obra. Mas quando eu termino essa obra, que é um calhamaço, a gente sabe como Dostoiévski era, né? Os livros dele sempre são muito grandes. Mas quando eu chego ao final daquela obra, eu percebo o quanto eu saí enriquecido daquilo. E que por mais que eu ainda admita certos preconceitos, por exemplo, outros leram e tiveram outras impressões. Porque a literatura é exatamente isso. Ela permite que você tenha impressões diferentes à luz também do seu próprio contexto e da sua própria perspectiva. Como diria Ortega y Gasset, você não é só o eu, porque se todos nós fôssemos só um eu puro, poderíamos dizer que teríamos impressões idênticas. Se tudo fosse no sentido monista, um eu puro, todos nós teríamos a mesma impressão sobre todas as coisas. E não haveria muita vantagem nesse quesito. Seria só eu consultar o outro que recebeu algum conhecimento que eu não tinha tido ainda. Mas na vida do devir, do vir a ser, as coisas não são assim. Na verdade, sou eu e minhas circunstâncias. As circunstâncias estão ao meu redor. Muitas delas foram arbitrariamente, como dizem os existencialistas, fomos jogados no mundo. Claro que esse termo existencialista, jogado no mundo, tem um peso filosófico muito complicado aí, que podemos abordar em outro momento. Mas enfim, há esse tipo de linguagem do Dasein, né, de Heidegger, onde o homem é jogado no mundo. De qualquer maneira, o fato é este. Somos nós, mas também nossas circunstâncias. E, portanto, nós temos perspectivas à luz de determinadas obras. Se Nietzsche teve uma perspectiva à luz da obra de Dostoiévski, eu vou ter outra. Principalmente pelo fato de eu ler em outro momento, em outro tempo, e de eu mesmo ser outra pessoa com outras experiências. Mas, ainda assim, aquela literatura me trará muita riqueza do ponto de vista ontológico, já que eu sou, como todo ser humano, um pobre ontologicamente falando. É como diz o salmista. De um lado, você tem o poder de conhecer as coisas, de se relacionar com as coisas, muito além, infinitamente, astronomicamente além dos animais. Por outro lado, você morre como os animais, porque você volta ao pó da terra. Então, esse jogo dialético do homem como Deus e do homem como verme é algo excepcional. E é muito abordado na literatura quando ela fala dos mundos que você pode construir, seja um melhor, seja um pior.
Daí o porquê que a inspiração vem não só da vida prática, mas também da própria leitura dos clássicos. Aí quando o Northrop Frye vai falar dos mitos e da leitura, ele diz que a criança ela deve se prender mais, pelo menos deve ser ensinada, claro, muito bem, a ler e escrever, mas ela deve partir mais primeiramente da poética e depois ir para a prosa, que é uma coisa parece que é pouco intuitiva. Mas é interessante que a criança tenha esse acesso para depois passar aí a ler em prosa. E ele nos dá um caminho aqui, que é partindo da Bíblia, que é basicamente a estrutura, o livro excepcional da cultura ocidental. Depois você parte para os clássicos, as grandes obras da humanidade, e aí você se abre, obviamente, à leitura de obras gerais. Tudo isso em vista de resistir e vencer aquela cultura muito superficial, ou diria até uma cultura massificada, que impede você de alcançar as reflexões necessárias para a vida humana. Porque é como eu disse antes, o ser humano sempre está refletindo a sua progressão, por um lado, e a sua decadência, por outro lado. É um mundo melhor e um mundo pior. A própria natureza humana é contestada durante certos períodos, mas ela tem que se reerguer, né? Ela tem que ressurgir das cinzas, porque, no fundo, toda a humanidade fala da experiência humana, né? Certo? Eu não tenho como falar da experiência do morcego, da experiência do cachorro, da experiência do elefante. Eu posso elucubrar sobre isso do ponto de vista científico, claro. Mas a experiência qualia, a experiência da qualidade, a experiência interior, nós temos do ponto de vista solipsista. Não precisamos ser solipsistas, mas temos essa experiência subjetiva. Ao passo que também não precisamos ser necessariamente subjetivistas. Tá? Estamos admitindo o mundo objetivo, o mundo fora de nós, e estamos admitindo, portanto, a relação com os outros e com as outras mentes. E a literatura é justamente essa unificação. Ela é a expressão ou o caminho justamente para sair do solipsismo e não para ficar preso nesse mundo onírico de um único indivíduo. A gente pode dizer que a literatura é sair para fora. Literalmente isso. E quando eu estava falando aqui da quadriga cristã, me remetia justamente a essa questão. Né? Você tem, portanto, a linguagem alegórica das metáforas, a anagógica que fala do mistério, dos mistérios, mas você também tem um aspecto literário e o aspecto moral, que fala não de moralismo propriamente dito, no sentido até mesmo desmotivado, mas fala de força moral, que é o que move o ser humano do ponto de vista de uma busca sincera para com quem você é. Isso se refere à força moral. Tá? Então, tudo isso você encontra na Bíblia, nos clássicos, e a partir daí você pode passar para a literatura em geral e se enriquecer com isso. Bom, antes de continuar aqui com o conteúdo, eu gostaria de agradecer muito, né, a todos os apoiadores do canal. Obrigado demais aí pelo esforço de vocês. Porque, óbvio, isso acaba sendo um incentivo, né, para esse trabalho. E para você que não tem condições de ajudar financeiramente, inclusive eu até agradeço o pessoal também que me ajudou aí com o QR Code, tá? Mas para você que não tem condições de me ajudar, mas ainda assim acredita nesse trabalho, eu peço que curta e comente o vídeo, porque o engajamento ajuda muito na divulgação do canal. Então isso é fundamental e não custa nada, né? É tipo um segundo para você curtir. Claro, comentar aí, obviamente, tendo alguma coisa relevante para falar, ou agradecendo, ou então contestando algum ponto, fiquem à vontade, tá? Aliás, fazendo já um merchandising aqui, uma outra forma de você me ajudar é usando o meu link da Amazon, que eu agora estou deixando na descrição também. Esse link tem um link geral, onde você pode comprar qualquer produto na Amazon e aí você está ajudando o canal, beleza? Ou então o link específico do livro. No caso aqui eu vou deixar o link do livro Imaginação Educada, que é o que eu estou falando aqui, mas aí vocês podem verificar também outros livros. Mas eu indico o link desse livro em específico e também tem um link geral, tá tudo na descrição. E fora isso, eu tenho disponibilizado produtos para tornar meu canal um pouco mais enriquecido. Eu tenho 2 aulas que eu já tinha mencionado antes, né, inéditas, disponíveis na plataforma da Hotmart, que é o Fascismo, um estudo sobre fascismo e introdutório, e também o conceito de história segundo Hannah Arendt. Logo mais eu quero disponibilizar outros conteúdos nesse segmento, mas por enquanto só tem esses aí em filosofia. Eu recentemente, faz pouco tempo que eu lancei um livro
para crianças e jovens, tá? Adolescentes e tal, que é Fundamentos do Desenho Artístico. Eu sei que isso não faz parte do nicho, né, do canal, mas como eu já dei aula de desenho, então eu acabei por recentemente lançar esse livro também na plataforma da Hotmart, tá? Eu estou divulgando isso, obviamente, em outros canais, não necessariamente aqui, mas como a gente já está falando aqui dos produtos que estão vinculados à minha conta, então, bom, enfim, tem esse também, tá? Fundamentos do Desenho Artístico, para quem quer aprender a desenhar, aprender esses fundamentos essencial. E aí vocês me perguntam, mas e os seus livros de filosofia e tudo mais? Bom, tem muita coisa aí no forno, tá? Como eu falei para vocês em vídeos anteriores, eu tenho um livro de literatura, não é especificamente filosofia, mas é uma grande história, chamada Além do Bosque Vermelho, que é basicamente um estilo em romance, que eu confesso é muito interessante, cara. Eu realmente estou apaixonado em escrever grandes histórias, porque elas nos surpreendem, por incrível que pareça, porque quando você termina, você tem a sensação de que aquela história te envolveu, não só você em relação a ela, né, porque você é o construtor da história, mas também a história em relação a você, né? Existe uma reciprocidade, por incrível que pareça, na construção dos personagens. Os próprios personagens acabam falando com você. Essa história é de gênero épico, obviamente em prosa, tá? E eu fiz o primeiro volume, mas ainda está em processo de edição, por isso que eu não postei ainda. Já o meu conteúdo de filosofia, eu tenho bastante coisa escrita, mas está muito desorganizado. Tem até um livro que eu tinha aí chamado Agente do Caos, que eu tirei do catálogo, baseado naquele filme do Christopher Nolan. Obviamente que a primeira parte se refere ao filme, mas a segunda parte é uma análise filosófica do filme. Mas alguns pontos eu achei melhor editar e aí acabei tirando do catálogo e não postei ainda novamente. Mas logo mais, se possível for, né, tiver tempo, eu pretendo repor esse livro na prateleira virtual. Tanto na Amazon quanto em outras formas aqui. Hoje em dia você não precisa de editora, né, para divulgar livro. Claro que com editora é melhor, mas enfim, não tendo editora, a gente pode divulgar aí na internet. É muito bom isso. Bom, enfim, mas tem muito conteúdo disponível também que ainda não foi postado. Porque eu penso assim, né, gente? Não basta você ter aquela vontade de lançar livro, e seja por qual motivação for, às vezes é a motivação da caça-níquel, ou é a motivação de você ter que lançar um livro. Eu acho que isso é muito temerário. É necessário a gente ter bons insights antes de sair por aí compartilhando ideias. Não que eu não tenha o poder de simplesmente admitir que possa mudar de ideia, né? Na filosofia isso é muito comum. Você tem o caso de Platão, que amadureceu suas ideias no decorrer do seu processo de escrita filosófica. Mais recentemente, na modernidade, você tem outros autores. Na contemporaneidade, você tem o Wittgenstein, que muda radicalmente de posição. Então isso não é o problema, tá? Agora, o que a gente não pode é ser temerário em repassar ideias que não têm credibilidade. Isso realmente eu levo muito a sério, em via de não fazê-lo, tá? Então há necessidade de você ter uma maturação aí. Agora, mesmo na maturação, todo ser humano é sujeito a cometer erros, então a gente sempre tem que amadurecer a nossa escrita, independente do que já foi escrito. Mas havendo a possibilidade de edição, tá, eu farei sem problema nenhum. Mas é isso, vamos continuar aqui com o conteúdo, porque eu realmente não queria esquecer de falar disso e já estava esquecendo, olha que coisa, né? É porque para mim o conteúdo do vídeo, obviamente, é mais importante, mas a gente tem que fazer o merchandising também, né? Já que eu me propus a disponibilizar o material, tem que divulgá-lo. Bom, voltemos então a falar sobre essa questão da linguagem literária. Por exemplo, quando nós falamos de linguagem na filosofia, como vocês já devem saber, em Aristóteles você tem a linguagem mitopoética, a linguagem retórica, a dialética e a analítica, certo? Mais precisamente do ponto de vista científico da construção de hipóteses, você tem a dialética. Claro que Platão faz uma diferença ali entre pura dialética e dialética no sentido dual, que é uma construção que ele usa a figura de Sócrates como preponderante. E depois você tem outros desenvolvimentos da dialética que desembocam em Hegel, onde ele vê, portanto, esse sistema como uma estrutura da própria realidade. Não é o caso aqui, tá? A gente está usando dialética apenas como linguagem, mais no sentido platônico, propriamente dito, e não nos excessos do sentido hegeliano. Porque daí você tem um processo analítico, que ora está antes do processo dialético, ora vem depois do processo dialético. Essas são as linguagens no sentido próprio da filosofia aristotélica. Quando você pensa, porém, na literatura, aí você tem modos de interpretação, modos de exegese e modos de hermenêutica. Por exemplo, a religião. Você tem as tradições da Bíblia judaica
e da Bíblia católica. Aí quando eu falo católico, eu falo da cristandade em geral, porque católico significa universal, tá? Não estou falando especificamente da Igreja Católica Romana. Na tradição judaica, você tem o Pardes, onde há um aspecto literal, moral, alegórico, anagógico, que é a mesma coisa que aparece na quadriga católica. Essa ideia suja, já expliquei sobre a interpretação bíblica, mas isso surge mais forte na tradição católica, da patrística, e depois aparece também com força na Pardes judaica. Aí você pergunta, então os judeus imitaram os cristãos? Bom, não necessariamente, porque os cristãos também tiraram isso. Boa parte dessas ideias da patrística vem antes ali em Filho de Alexandria, certo? Então, a coisa de plágio, de imitação, que muitas acusações têm de um lado e de outro, né, de judeus com cristãos, cristãos com judeus. Bom, na verdade, essas correlações são recíprocas. Por exemplo, muitos acusam judeus de plagiarem mitos antigos. Isso é absurdo, pessoal, porque, na verdade, os povos dominados, e os judeus foram dominados e exilados muitas vezes, gera uma relação recíproca. Os judeus não imitaram o zoroastrismo, ao passo que o zoroastrismo também não imitou os judeus, mas eles tiveram ideias que se misturaram, e isto é inevitável, tá? Então, o foco aqui, do ponto de vista literário, é saber que existe um aspecto de interpretação literal, outro moral, outro alegórico e outro anagógico. O anagógico tem a ver com o mistério. Na religião judaica, isso se chama Kabbalah. Não defendo esse tipo de estudo ocultista, porque também aparece nessa ideia de Kabbalah. É bem controverso isso, para alguns levam mais a sério isso do ponto de vista das prescrições da tradição judaica, já outros fogem da tradição judaica e usam de uma Kabbalah, ou Kabbalah, que está vinculado aí a um hermetismo, fora, né, dessa tradição judaica. E aí vai para outros caminhos. Então isso é bem problemático, principalmente à luz da ortodoxia. Mas o aspecto anagógico também aparece na cristandade, principalmente no livro de Apocalipse, né? Porque o próprio Apocalipse significa revelação. Revelação é a revelação de um mistério. E mistério tem a ver com esse processo de receber uma luz advinda de Deus, que não tem necessariamente um processo de raciocínio puro, que vai do meio ao fim, né? Começo, meio e fim. Não, é uma revelação já dada. Isto é o Apocalipse. Então tem um processo de anagogia ali muito importante. Há tanto a alegoria quanto a anagogia. Só que a alegorese, ela tem um sério problema de extrapolação. E essa extrapolação aparece, por exemplo, os católicos acusam os gnósticos de extrapolarem, e os gnósticos, por sua vez, acusam os católicos de fazerem isso. Começou a chover bem forte agora aqui. Mas vamos lá. Quando você percebe, portanto, que a alegorese excede demais a interpretação, você tem que se voltar um pouco à exegese crítica, que tem a ver com o método histórico puramente, ou o método histórico gramatical também, que é uma vertente muito forte na igreja protestante. Mas, ao mesmo tempo, a igreja protestante tem que admitir que, por exemplo, Paulo usou de alegoria, né? Então a alegorese aparece ainda, apesar das suas problemáticas. Eu estou falando tudo isso porque o modo de interpretação do mito poético, ele é mais aberto. Então ele dá essa vazão à alegoria. E quando você fala de livros clássicos, não necessariamente a Bíblia, que é, podemos dizer, o livro mais popular do mundo, mas livros em geral, livros clássicos em geral, que têm o aval, né, de civilizações inteiras, esses livros, você tem esse processo também de verificação. Como eu falo, né, se você falar de filosofema, aliás, de mitema, você tem que também falar de filosofema, de certo modo, mas aí também tem um aspecto histórico, né, você tem um método histórico crítico que pode dar vazão a um pensamento mais cético, por um lado, se for enviesado numa vertente iluminista, porque o método histórico nasce daí, né, do iluminismo. Mas ele também tem elementos favoráveis a uma investigação histórica propriamente, um método historiográfico propriamente dito, se vale disso. Então não deve ser amaldiçoado por conta de excessos ceticistas que existem por aí, porque os excessos ceticistas são os vícios de quem usa o método histórico crítico, mas não necessariamente você tem que ser viciado nesse tal ceticismo, porque o problema do ceticismo é justamente o de não criticar a si mesmo, né? Eu sou cético, mas será que você é cético do seu ceticismo? Essa é a pergunta que eu faço no meu vídeo sobre pirronismo, né? Os pirrônicos, que eram aqueles pensadores céticos da antiguidade. Bom, e aí, portanto, se você fala da quadriga católica ou da Pardes judaica, isso é muito interessante para você avaliar os tipos de linguagem da filosofia, seja mitopoética, seja retórica, seja dialética, seja analítica. Platão era grande crítico da retórica, mas ao mesmo tempo ele usava muito do mito. O mito é fundamental no platonismo, para quem não entendeu.
Quando você se dá conta, por exemplo, do mito de Er e de outros, né, quando Platão fala da reminiscência, do conhecimento que já existe em nós e que é relembrado porque tivemos outras vidas, por conta da metempsicose, que provavelmente ele aderia, mas não sabemos se ele aderia a isso do ponto de vista meramente mítico ou se de fato ele acreditava nisso. Há muita controvérsia nessa temática. Mas aí está a importância desse discurso mitopoético, que é um discurso mais líquido e que dá abertura, portanto, à reflexão, mesmo pela alegorese. Agora, o problema da alegorese é quando ela toma o literal, ignora o que os autores quiseram dizer àquele público da época, em via de simplesmente acomodar, seja as suas doutrinas, seja os seus enviesamentos. Eu até coloco aqui, né, que a alegorese, muitas vezes, tem um aspecto tipológico. Por exemplo, José do Egito, do ponto de vista de uma visão cristã, a posteriori, digo a posteriori até do Novo Testamento, ele representa um tipo de Cristo. Assim como Israel, o próprio povo de Israel representaria tipologicamente o próprio Messias. Alguns veem, na maioria, claro, os judeus veem isso como uma interpretação forçada, mas não tanto, porque quando você olha para a vida de José e compara com a vida de Jesus, você vê similaridades, mas não totais. São indicações, são endereços que coloquemos aqui de forma pontual, mas não em tudo. José é traído pelos seus irmãos, Cristo é traído pelo seu povo, e por aí vai. José tem a redenção quando toma para si os seus irmãos. O Messias também fará da mesma forma. Israel, no tempo denominado por Deus, reconhecerá o Messias. Então tudo isso tem uma conotação muito forte na figura, agora José sendo tomado como figura, e não só a história efetiva de José. Assim como outras figuras bíblicas, Davi também de certo modo, um tipo, né, de ungido, de Messias, e tantos outros. Bom, Israel, da mesma forma, eu até mencionei isso no meu vídeo sobre a história de Israel, que ainda é uma série que ainda não terminei, ainda faltam uns 2 vídeos aí. Ainda vou providenciá-los, fiquem tranquilos. Isso tudo é muito interessante, mas mexe com a alegorese, e, portanto, tem uma certa controvérsia. Agora, quando você fala de anagógico, como eu já disse, você busca o significado mais profundo do que aparece na literalidade. E, portanto, você tem que lidar com simbologias, saber a diferença do que é simbólico, saber a diferença do que é literal, saber a diferença do que é ou não apofântico, né, como diria Aristóteles. Quando você fala de terra prometida como reino celestial, ali no Apocalipse, ou o templo de Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, você tem que ter em mente que há um elemento anagógico que está presente ali. E como interpretar isso é dificultoso. Só que, de novo, isso não é desprezar a literalidade do texto, certo? Bom, isso vale para livros clássicos, isso vale para a literatura em geral. De certo modo, sim, só que a literatura clássica ela não se vale da admissão de inspiração divina propriamente dito. Não que, veja bem, não que livros não tenham inspirações, tá? Eu acho, sinceramente, eu ainda estou terminando de ler o livro do Miguel de Cervantes, Dom Quixote, e acho, sinceramente, que esse livro tem inspiração, tem muita inspiração. Mas eu não estou dizendo que é a mesma inspiração do tipo bíblico, não é óbvio que não. Mas é um livro, é uma peça artística fenomenal. Se tem alguma inspiração divina, foi usando, obviamente, o homem, o escritor Miguel de Cervantes, e assim com tantas outras obras, como a de Dante Alighieri. Muita gente fala que a Divina Comédia é uma obra espetacular, produzida ali na Idade Média pela cristandade. Outros vão dizer que é uma obra gnóstica, né, porque tem elementos ali dúbios, tem elementos ambíguos, que dão certas conotações estranhas. Mas eu não vou entrar no mérito da questão, o fato é que é um grande clássico da humanidade e que uma hora ou outra você tem que ler. Assim também, a obra de Homero, de Hesíodo, dentro do contexto, claro, da Grécia Antiga, todas elas são obras incríveis e inspiradas, mas se quisermos falar inspirados aqui, não usemos da mesma conotação ao texto bíblico, ainda mais, de novo, do ponto de vista neo-ortodoxo, que é o que eu mais admito, não ortodoxo, mas neo-ortodoxo, tá? Porque eu me valho também do método histórico crítico, do mesmo modo gramatical. Então, vocês percebem que a Bíblia, se tomada como um tipo de livro que consideramos inerrante, será muito problemático, porque a inerrância dá a ideia de que não possui, dá uma ideia assim, de matematização do livro, de quase a um nível fatalista. E isso é problemático, porque muito da Bíblia é mitopoética. E como é que você vai falar de matematização do texto quando você está dizendo que o texto é mitopoético? Existem interpretações
como aquele do Código da Bíblia, que vai dizer que as letras em hebraico significam alguma coisa, os próprios judeus aderem, ou pelo menos parte deles aderem a esse tipo de interpretação. Que já tem uma outra matematização aí, que é, de certo modo, uma perspectiva de inerrância. Mas tem um problema aí, porque nós não temos os textos originais, o que nós temos são cópias de cópias de cópias. Tá? Então, claro, eu acredito na inspiração bíblica, mas a inerrância propriamente dito me parece problemático. Agora, se você quiser falar de inerrância no sentido de inspiração, a inspiração é inerrante, ok? Mas não a vírgula, palavra por palavra, bom, isso denota ali muitos problemas, mas que exige-se também, consideremos aí uma maior reflexão. Tá? Quando falamos, portanto, de mitema, filosofema e o aspecto histórico, nós estamos falando da interpretação das grandes obras da humanidade. Então você tem que considerar, do ponto de vista até da semiologia, que se de um lado você tem o signo, do outro lado você tem o significado. Mas todos eles partem do quê? Do referente, como diria o Sanders Peirce. Você tem que ter o referente, você tem que voltar ao objeto. Você não tem só o signo pululando do nada, como uma partícula subatômica. Não, o signo se refere a algo que é objetivo. Não vou entrar nem no mérito dessa coisa de filosofia kantiana, pelo amor de Deus. Não entremos no mérito aqui de idealismo e de realismo. Mas consideremos aqui que o objeto nos transmite informações. E nós, como sujeito, temos então o signo dos objetos dos quais recebemos informações. Então temos o signo, o significado e o referente. Daí, se eu falo de mitema, que é uma unidade mínima que contém um mito, essas unidades, essas partículas, digamos assim, do mito, que são blocos de construção, falamos também de filosofema, que são conceitos filosóficos mais fundamentais. A gente pode colocar aqui como ideias-chave. Daí porque se admite o filosofema, há quem critique isso, tá? Nem todo mundo aceita a ideia de mitema e filosofema. Mas a igreja cristã, quando se valeu da filosofia de Platão e de Aristóteles, sendo eles cristãos, eles tinham que admitir que, apesar do paganismo desses filósofos, obviamente eles não conheceram, claro, a religião cristã, poderiam até conhecer alguma coisa da religião judaica, eles tinham ideias-chave que poderiam ser preservadas, e foram, dentro do seio da cristandade. Tá? Agora, é aquilo que eu mencionei, né, da jornada do herói. Poderíamos pensar, de certo modo, a jornada do herói como um tipo de ideia-chave ou de mitema? Talvez, né? Mas é aquilo. A jornada do herói, ela fala de similaridades que ocorrem na carreira de determinadas pessoas. Só que tem algumas histórias que elas não se encaixam muito bem nessa ideia. Porque a questão aqui é que você não pode engessar essa ideia de jornada do herói, porque se você faz isso, você perde o conteúdo mais flexível, tá, da jornada, que é inédita para cada indivíduo. É isso que a gente tem que entender. As pessoas, elas têm uma jornada na vida que não se repete necessariamente. Alguns elementos são parecidos. Por isso que você tem que fazer uma diferença entre o que é similar e o que é exatamente uma cópia. Não é mimetismo. A gente não pode tratar a ideia de jornada do herói como mimetismo. Isso é muito perigoso até fazer, porque as coisas não se repetem necessariamente. Quando você pega uma obra como Crime e Castigo de Dostoiévski, fica difícil você querer encaixar isso naquela jornada do herói mimética. Tá? Que herói que é esse, né? Bom, o que dá para encaixar ali é o processo de redentivo, que é muito maior. Que mesmo você sendo o herói, vamos colocar protagonista, não herói, né? Porque a gente pode dizer que há um herói em Crime e Castigo. Mas o que há ali, efetivamente, é um protagonista que comete um crime, mas que encontra a redenção, já dando um spoiler da obra do Dostoiévski. Então não podemos engessar esse processo por conta de um mitema. Não podemos, ou por conta de um filosofema. Tá? Existe uma jornada, todos nós, na vida real, estamos numa jornada. Mas não necessariamente se repetirá mimeticamente algo que se chama a jornada do herói. Pelo amor de Deus, pessoal. Outro ponto que eu queria salientar, até antes de terminar, esse áudio já está ficando um pouco grande, eu preciso acabar aqui, mas o que eu queria lembrar para vocês é do processo de estética dentro da construção literária. Por exemplo, a gente pode falar aqui do sublime e do grotesco. Por que falar do sublime e do grotesco? Bom, isso é fundamental para a estética, porque fala, de certo modo, da ambiguidade humana. Eu não sei se vocês já repararam, mas na pós-modernidade, melhor ainda, tá? Que é uma tentativa de superar a modernidade. Há quem diga que não superou. Habermas, que é um filósofo ateu da segunda geração da Escola de Frankfurt, por exemplo, diz que a modernidade e o empreendimento iluminista não foi
superado, e que a pós-modernidade, na verdade, é uma vertente, às vezes, né, aparece como uma vertente de direita, outras vezes de esquerda, do ponto de vista político. Mas não necessariamente teria sido superada. Bom, independente disso, na pós-modernidade, do ponto de vista da estética, você vê exatamente a tentativa de superar o vício ao sublime, que era muito caro, por exemplo, antes do Renascimento, que foi o início ali, né, do processo iluminista. O iluminismo, claro, vem depois do Renascimento, mas o Renascimento já é uma volta ao conhecimento clássico, que era, digamos assim, menos restrito e mais abrangente do que aquele contorno meramente cristão, propriamente dito. E na Idade Média, o sublime sempre foi muito cortejado nas obras, sejam elas teológicas, filosóficas ou literárias. Mas o grotesco está presente no mundo, queira você ou não. Tá? O grotesco está presente na biologia, está presente no mito, está presente na realidade como um todo. Então, se fala de realismo propriamente dito, se fala de grotesco, quando você fala da guerra, a gente está falando de coisas grotescas que acontecem no mundo e que a gente fica pasmo, a gente não acredita que isso acontece, porque é algo isolado. Mas, enfim, infelizmente acontece. Tá? Então a modernidade, ou melhor, pós-modernidade, aparece com uma estética grotesca. Os cantores pop atuais talvez sejam os mais adeptos a esse uso. Quando você vê um cara como o Michael Jackson, propriamente dito, né, quando ele faz aquele clipe do Thriller, você percebe que ele usa muito da estética do grotesco. E, bom, no rock and roll isso é muito comum, né, no metal isso é muito comum, nas músicas pop também tem sido muito comum. Achei muito curioso isso, mas se você prestar atenção você percebe que isso aparece. Então o grotesco muitas vezes se sobrepondo ao sublime, por conta da ambiguidade que existe no mundo. E quando a gente fala aqui, já tentando pensar a coisa num ponto de vista até existencial, quando você fala do universo, o universo é totalmente sublime. Só que ao mesmo tempo o universo tem coisas que assustam. Tá? Então você tem um sublime e você tem um assombro, porque o universo é assombroso. E aí não necessariamente estamos falando de grotesco, mas estamos falando de assombro. Então quando você fala de sublime e de assombro, você fala do que é tremendo. E quando você fala do que é tremendo, no fundo você está falando de Deus. Tá? Claro que Deus ele conota o sublime abrange, na verdade, deveria, ao meu ver, abranger tanto o sublime como aquilo que é assombro. Por isso que a Bíblia geralmente está falando ali de temor a Deus o tempo todo, porque a grandeza dele é inenarrável, é impensável. Conseguimos conter aquilo que não pode ser contido em continente, já que Deus está além de qualquer continente, certo? Então, quando Paulo relata, né, o seu caso de inspiração divina, ele diz que foi ao terceiro céu e ouviu coisas que são inefáveis, das quais ele não consegue dizer, porque ele está falando de uma coisa que não está contida em continente. Então é impossível descrever isso com clareza, pelo menos do ponto de vista da linguagem que nós estamos falando aqui. E daí o uso da linguagem literária, o uso do mito poético para falarmos, tá, dessas grandezas. O universo, portanto, ele não é um recorte. Como o próprio Platão dizia, né, o universo ele não é contido em termos de divisibilidade, mas sempre é assim, aquilo que está sobre a Lua, porque para Aristóteles o sublunar é um tanto caótico se comparado ao supralunar. Mas para Platão, você tem o devir aparecendo também no supralunar, de certo modo, pelo menos é o que a gente pode interpretar do Platão maduro. E daí o Platão vai falar daquela coisa não só das ideias arquetípicas, mas pouca gente se atenta a isso, né, mas também do número ideia nas suas obras mais maduras, né, o que traz bastante confusão do ponto de vista interpretativo, né, que se faça dele. Mas vendo também o devir como um bom discípulo de Heráclito, vendo o devir como uma realidade mesmo supralunar. E nesse ponto, pelo menos, Platão estava mais certo que Aristóteles. Né? Agora, o universo não é um recorte. Esse é o ponto. O universo abrange muitas coisas. E ele também tem que ser considerado à luz, não só da filosofia, mas se quisermos falar filosofia de modo abrangente, sim. Mas o que eu estou dizendo é a luz da estética. A luz da estética, o universo é tremendo, porque tem um aspecto sublime e aspecto do grotesco. Claro que no mundo como o nosso, existe também o grotesco no mau sentido. Tá?
inclusive no sentido moral, inclusive no sentido ético, porque aqui o aspecto moral também está presente, né, quando a gente fala aqui de pardes ou de quadriga interpretativa. Muita coisa a se dizer sobre esse assunto, mas eu só queria lembrar a vocês que toda a análise ela carrega esse tipo de linguagem: mito-poética, dialética, analítica e retórica. A retórica só será de fato um problema se ela parte de um sofisma, tá? Que é tão importante no processo de guerra cultural. Infelizmente, para quem já leu Sun Tzu, sabe que no contexto da guerra, o sofisma é uma das armas do oponente. Inclusive, eu tenho já preparado alguma coisa aí sobre Sun Tzu, que eu acho que o pessoal está se esquecendo das lições dele, cara, infelizmente. Então, há a necessidade da gente avaliar as coisas do ponto de vista dessa linguagem, mas dando sobressalência à dignidade humana. Porque é pela dignidade humana que existe a literatura. E essa dignidade ela fala também do quê? Da moral. A moral é um elemento fundamental. Quando você lê os textos bíblicos, você está falando disto. E a Bíblia, tanto na tradição judaica, dos tempos de Jesus, quanto do próprio Jesus, é aquela coisa: não faça aos outros o que não querem que faça contra você. Existe uma reciprocidade importante na moral. Só que da superação disto se diz: dê a outra face, seja mais excelente ainda. Tá? Agora, se falamos, portanto, dessa ideia-chave, tome-se isto como mitema ou filosofema, não podemos nos esquecer do histórico. Histórico gramatical, histórico crítico. Porque daí você tem que ter, no mínimo, 2 tipos de avaliação, tá, da obra literária. Ou podemos até colocar aqui da história em geral, não estamos falando só de obra literária no sentido de ficção. A história, de certo modo, né, a historiografia acaba sendo um pouquinho ficção, mas a tentativa de ir por documentos de ordem primária, você conseguir reconstruir um pouco o passado. Mas tem ficção. Mas a avaliação ela tem que ser, de um lado, sincrônica e de outro lado, diacrônica. Tá? Quando eu falo de uma avaliação sincrônica, isso quem bate muito na tecla, apesar das críticas que eu tenho a ele, é o Michel Foucault. Tá? Quando você fala de uma avaliação sincrônica, você está falando do estático. Quando você fala de diacrônica, você está reconhecendo que há movimento da história. Lembremos, estamos num devir. Tá? Há movimento. Então, é aquela coisa, voltamos a Parmênides e a Heráclito. Você tem de um lado estático e você tem do outro lado movimento. E essas coisas estão em tensão o tempo todo. Por que o homem tem mesma idade? Eu estava vendo um debate recentemente onde estavam discutindo se o homem é o mesmo de 10 anos atrás. Na verdade, não é só 10 anos atrás, filho, é 1 milésimo de segundo atrás também. Porque o tempo está passando e estamos no presente contínuo. Mas a grande realidade é que essa tensão sempre existe. E é por conta dessa tensão que há aquilo que chamamos de mesmidade. O estático e o movimento. E se falo de estático, na minha análise, aí eu já estou falando do ponto de vista interpretativo da literatura, eu estou falando de um recorte temporal. Se eu falo de movimento, aí eu estou falando de um desencadeamento histórico. Daí a importância dessa avaliação, seja sincrônica, seja diacrônica. Agora tem um outro lado da questão, porque quando você fala de mitema, filosofema e o ponto de vista histórico, que está muito vinculado à interpretação das escrituras, você também está falando de enxertos, que são de caráter político. E a política, ela se vale, voltando de novo aqui ao Sun Tzu, ela se vale muito da natureza. Voltemos também a Maquiavel. Apesar de Maquiavel não ser um grande filósofo, ele tinha um realismo que, devemos reconhecer, tem um lado bom. E o realismo dele implica que na política você se vale também tanto da figura da raposa quanto da figura do leão, tá? Da força, da garra, da voracidade, mas também do engano, da sutileza. E muito antes dele já reconhecia Sun Tzu pautado na natureza, que é tão cara aos chineses antigos, tanto era para Confúcio, tanto era para Lao Tse, e o foi para Sun Tzu. Mas Sun Tzu sempre do ponto de vista mais pragmático, tempos de guerra. Dos enxertos políticos, podemos falar de conveniência temporal de um lado e de arbitrariedade pós-racionalista do outro. É aquela posição daqueles que usam de pós-verdade para enganar ou para defender a sua ideologia. Mas política, na prática, não é só ideologia. Vocês já estão sabendo disso, né? Não é. Mas a ideologia é como que uma casca que pretende compor grupos específicos.
para dividi-los, para discerni-los, para distingui-los, certo? No entanto, os enxertos políticos são muito problemáticos quando a gente quer falar de uma linguagem analítica e não meramente retórica. A retórica, por certo, compõe os enxertos políticos presentes, mas o processo analítico é mais oneroso. O retórico é mais intuitivo, o analítico é mais oneroso, mas, como dizemos em ciência, ela se vale da dialética aristotélica. Tá? Foi um pouco além da obra Imaginação Educada, mas eu acredito que sempre vale muito, né, esse tipo de reflexão, e recomendo demais, pessoal, vocês lerem esse livro, até para se inspirarem a ler obras literárias, porque isso vai fazer, com certeza, você ser mais inteligente, porque hoje em dia eu acredito que nós estamos numa grande luta na defesa pela nossa inteligência contra a burrice que nos cerca. E não estou falando dos outros, eu estou falando da sua própria burrice, eu estou falando da minha burrice. Naturalmente somos burros, porque naturalmente nascemos ignorantes. Ainda que você se valha da ideia de reminiscência platônica, você tem que compor que a única forma de você sair dessas bolhas que te cercam, que te prendem, é você estar aberto ao conhecimento por atividade, nunca inanição. Não seja passivo diante disso. Inteligência é atividade plena, vigorosa, na busca, não uma busca obsessiva, calma lá, tá? Não confundam isso, não é uma busca obsessiva pelo conhecimento, que pode até enlouquecer alguém. Não é assim, é uma busca equilibrada que visa focar sempre uma percepção das coisas, perceber as coisas, anotar aquilo que você está percebendo, integrar isso ao seu ser, na sua caminhada, na sua jornada, na jornada do herói, que não pode jamais ser um mimetismo literário, porque não é essa a proposta que nós aprendemos da obra Imaginação Educada. Tá? Então finalizo por aqui e até próximos áudios.